bem, meu povo? Estamos nós aqui de volta, nós estamos falando dos mecanismos de referenciação. Expliquei a vocês que o referente da mensagem é sempre o ser sobre quem se fala, a coisa de que se fala, certo? Então agora nós vamos ver os mecanismos de sequenciação das ideias. O que eu tinha dito a vocês? Que são 4 os mecanismos que normalmente as bancas cobram, não é isso? Ó? Substituição, sequenciação, repetição e referenciação. Já vimos a referenciação, vamos ver agora a sequenciação. Dá uma olhada aí na nossa tela. O prof vai destacar isso aqui para ficar bem fácil para você. Olha só. A sequenciação é a relação coesiva que cria nos textos a condição para sua progressão. Normalmente por meio dos verbos, e observem que o que vai fazer com que o texto progrida é exatamente você observar as flexões de tempos verbais e de modos verbais e também as conjunções. É engraçado que eu tenho comentado muito com os meus alunos sobre conjunções. Turma, por que hoje conjunções são um dos conteúdos da gramática que as bancas mais cobram nas provas de concurso? Porque os examinadores não são bobos, eles percebem que nós brasileiros quase não conhecemos mais essas conjunções. O que é uma pena, porque observem, elas funcionam como mecanismos de coesão importantíssimos. Nas minhas aulas de redação, sabem o que eu tenho percebido ultimamente? Os alunos confundem com quanto, com portanto, com tudo, com portanto, né? Porque o portanto ele dá a ideia de conclusão. E às vezes eu vejo os alunos introduzindo o parágrafo de conclusão da redação com contudo, só que contudo dá a ideia de oposição. E eu ainda percebo também nas minhas aulas que os meus alunos eles têm aquela zona de conforto de algumas conjunções, não é? Por exemplo, conjunções adversativas só usam mas e porém. Concessivas só usam embora e a locução apesar de. Então isso faz com que o vocabulário vá ficando muito restrito e na hora de escrever um texto tem dificuldade em usar o conector. Na hora de interpretar o texto tem dificuldade de entender que ideia aquele conector atribui. E o que você tem que perceber? É que para você entender qual foi a ideia que o autor quis transmitir é importantíssimo, imprescindível que você consiga traduzir a ideia daquela conjunção ou daquela locução conjuntiva. E é como eu disse a vocês, a gente quase não conhece as conjunções mais, né? Agora, o que vocês estão percebendo neste exato momento? Que as conjunções funcionam como mecanismos de sequenciação das ideias, que é justamente o que faz o texto progredir. Então é importantíssimo que nós saibamos quais são as ideias atribuídas por elas, certo? Aí vamos então de novo aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês, ó, esses mecanismos, as conjunções e os tempos e modos verbais servem para articular e relacionar as partes e as informações do texto, dando progressão às ideias e garantindo a sua coerência. Observe os trechos extraídos do livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Engraçado que o livro O Cortiço, vocês sabem, foi um dos livros que fomos obrigados a ler para fazer vestibular, não é isso? Então ninguém gostava, que é o livro da Rita Baiana, do João Romão. Se você o reler nos dias de hoje sem obrigação, você vai ver que o livro é divertidíssimo, a história é divertidíssima. Vamos dar uma olhada aqui no texto, olha só. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu, ó, que enriqueceu, pretérito perfeito, né? Ação lá no passado, entre as 4 paredes de uma suja e obscura taverna no bairro do Botafogo. E tanto economizou
do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, né? O João Romão economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, olha isso aqui, turma, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento a venda com que estava dentro. A venda é essa taverna, né? É um lugar no interior onde eles comercializam ali de tudo, na verdade vendem de tudo. Então, olha só que interessante para você entender o texto. João Romão foi empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna no bairro do Botafogo. Quem é que enriqueceu? O vendeiro. Né? Lá no passado, a ação que começou lá terminou lá. Entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna no bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos. Quem foi que economizou? O João Romão. Né? Ganhava um dinheirinho lá no passado, economizou do pouco que ele ganhara, ou seja, que ele vinha ganhando naquela época. Observem que agora o retirar-se é o patrão, que é o vendeiro, né, dono da taverna, ó. Ao retirar-se o patrão para a terra, ou seja, o patrão se aposentou, foi para o interior ou foi para a fazenda e deixou em pagamento a venda com tudo que estava dentro para quem? Para o João Romão. Olha a lógica deste texto, olha a sequência de ações que você vai tendo aqui. Você tanto tem as ações do patrão, como você tem as ações do João Romão, não é isso? Aí depois, houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Observem que aqui nós temos o conector no entanto, né? Uma locução conjuntiva. Qual é a ideia atribuída, meu povo, por no entanto? De oposição. De oposição. Então, esse no entanto, ele marca a oposição entre única ideia que o levava a dirigir-se à mulher e parecia arrancar de dentro uma frase. Ele marca uma oposição. Aí aqui agora nós temos, afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Note que isso aqui já encaminha o texto para quê? Para o final, né? Ó. No final das contas, né? No final das contas, observe que ele já vai encaminhando. Primeiro, estabelece uma oposição entre as duas ideias e depois já vai encaminhando o leitor para um desfecho. Ó. Depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Né? Certamente os dois estavam no entreveiro ali e ele tentando arrancar uma frase de dentro de si e essa era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher, porque ele precisava arrancar essa frase. E ao final, ó, no final das contas, né, ao final de tudo, ele acabou gaguejando essa frase com a voz estrangulada de soluços. Vamos pensar aqui o seguinte: o que faz com que você perceba uma sequenciação neste texto que vai dando continuidade às informações? Vamos de novo? Os tempos e os modos verbais e as conjunções e locuções conjuntivas. Fiquem atentos a isso. Agora vamos ver aqui, ó, os mecanismos de repetição e de substituição que eu deixei tudo numa página só, porque eu quero chamar a sua atenção para o fato de que eles são muito próximos. Então, a repetição, turma, o próprio nome já diz, né? Consiste em repetir ideias, só que eu quero te chamar a atenção para o fato de que essa repetição, ela também é chamada, ó, de reiteração. Reiteração.
Então vamos lá, repetição. É um mecanismo que ocorre por meio da repetição intencional de um mesmo termo, de uma mesma palavra, para enfatizar uma ideia, mantendo-a em relevo. Nesse caso, a repetição confere ênfase e força argumentativa ao enunciado. Olha só. No caso dos textos literários, ela é utilizada muito mais para ênfase. No caso dos textos argumentativos, ela é utilizada para atribuir força ao enunciado, não é? E aí qual é o propósito mesmo? Ganhar a adesão do interlocutor. Agora, olha a substituição. Note que esses dois termos aqui são super fáceis, porque um consiste em repetir palavras, ou porque eu quero enfatizar, ou porque eu quero dar mais força à ideia, e a substituição, que consiste na colocação de um termo em lugar de outro na oração, que isso pode ser cobrado de vocês nas provas, principalmente da banca FGV, minha gente, como redefinição do referente, que é quando você substitui o nome do referente por um outro elemento. Então, olha só, substituição de um nome por uma expressão de mesmo sentido para evitar repetições no texto. Eu quero aqui aproveitar e mostrar para vocês que essas substituições, elas podem ser feitas, né? Por meio de termos sinônimos e também pela troca de hipônimos por hiperônimos e vice-versa. Eu ainda vou falar sobre isso com vocês, eu só estou adiantando um pouquinho, porque às vezes você fica pensando assim, ó. Às vezes você pensa, pô, professor, mas como é que eu vou fazer essa substituição? Ou como é que eu vou entender que essa substituição foi feita e que a banca está me cobrando isso? O mecanismo da substituição, ele acontece ou porque eu utilizo um termo sinônimo para substituir aquele que eu já mencionei, ou eu vou trocar hipônimos e hiperônimos. O que são hipônimos e hiperônimos? Eu tenho uma palavra de sentido mais específico que eu posso substituir por uma de sentido genérico. E eu posso ter uma de sentido genérico no texto que eu consiga substituir por uma de sentido mais específico. A FGV adora cobrar isso em prova. Ela faz questões sobre essas substituições. Por exemplo, substituir a palavra serrote, que tem sentido específico, pelo termo genérico ferramenta. Substituir o termo genérico alimento pelo termo específico gelatina. Tá vendo? Essas substituições, certo? Só para ficar claro para vocês. Então, na repetição, eu repito o mesmo termo, a mesma palavra, ou porque eu quero atribuir maior ênfase àquela ideia, ou porque eu quero dar maior força para minha argumentação. No caso da substituição, eu vou substituir aquela palavra ou por um termo sinônimo, ou por um hipônimo, ou por um hiperônimo, e o meu leitor vai continuar entendendo aquele texto, porque eles vão remeter à mesma ideia, certo? Então vamos voltar aqui que eu quero te dar um exemplo, olha só. Observe que a coesão lexical, o que é uma coesão lexical? No campo das palavras. É uma substituição no campo das palavras, certo? Léxico é o conjunto de palavras de uma língua, olha só. Então, a coesão lexical pode se processar, ora por repetição, né, conhecida também como reiteração. Normalmente as bancas cobram o termo repetição, mas vocês sabem que a FGV é uma banca de outra esfera, né? E a FGV pode usar reiteração, então fiquem espertos. Ora por repetição, como no exemplo 1 que eu vou te mostrar agora, ora por substituição, como no exemplo 2. Então, veja o caso da repetição.
Os alunos chegaram ao colégio, os alunos foram lanchar. Olha só a repetição do referente. Professora, mas essa repetição aí a gente deve evitar, não é? Vamos pensar juntos. Você, fazendo uma redação para concurso, precisa evitar repetições de termos. Mas a banca pode dar a vocês textos, principalmente literários, em que os autores utilizam essas repetições. Ou a banca pode dar a vocês um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, no qual o autor tenha utilizado uma repetição de tema, e pode ser que a banca até te pergunte qual foi o objetivo do autor ao fazer aquela repetição, porque é isso que a banca vai te cobrar. Tá vendo que eu estou te explicando? Você vai falar, professora, por que a gente faz repetição de palavras em um texto? A gente faz por dois motivos, ou porque a gente quer dar ênfase, ou no caso dos textos argumentativos, porque a gente quer dar mais força à argumentação, certo? E a banca pode te cobrar isso, como eu disse. No caso da substituição, por que a gente faz as substituições? Para evitar repetições viciosas. Numa redação, você vai tentar de todas as formas substituir termos para evitar repetições. Mas nas provas vocês têm que analisar os dois mecanismos, certo? Espero que isso aqui esteja ficando muito claro para você, porque isso aqui, ó, é o que as bancas mais têm cobrado nos dias de hoje. Observem as provas da FGV, minha gente. Eu sei que muita gente, eu vejo aí nas nossas redes sociais, o povo reclamando da FGV. Ah, a FGV faz uma prova que a gente não entende, só ela sabe que língua portuguesa ela está cobrando. Mas é porque a FGV ela não é dada a cobrar a gramática pela gramática. Ela gosta de cobrar a gramática aplicada. Ela gosta de cobrar a lógica da argumentação. E na lógica da argumentação, esses elementos que eu estou mostrando para vocês aqui agora, eles são absolutamente imprescindíveis. Não é? Porque em que consiste a lógica da argumentação? Na minha tentativa de convencer alguém. E para eu convencer alguém, eu preciso lançar mão de determinadas estratégias no meu texto. Então, algumas dessas estratégias são exatamente esses recursos de coesão que eu estou mostrando a vocês aqui agora. Certo? Voltemos então aqui para o nosso exemplo. No primeiro caso, nós temos o recurso da repetição. Neste caso aqui, por pura ênfase. Por pura ênfase. No segundo caso, olha que interessante, nós temos um caso de substituição. E esta substituição aqui, ela foi feita por meio de hipônimos e da relação entre hipônimos e hiperônimos, ou ela foi feita por meio da substituição por causa da relação de sinonímia. Da relação de sinonímia. Professora, você ainda vai falar sobre sinonímia para a gente? Claro que sim, vai ser o nosso próximo conteúdo. Não, vai ser o nosso, lá na frente a gente vai estudar, a gente ainda vai ver reescritas e depois essas relações de sinonímia. Então, o que nós temos aqui, ó? Os alunos chegaram ao colégio, os jovens foram lanchar. Que jovens? Os jovens alunos, né? Então, observem. Ó, a repetição consiste na retomada do termo antecedente. Essa repetição, minha gente, ela é chamada de anáfora fiel. Mas podem ficar tranquilos por que ela é fiel? Porque você repete o mesmo termo, não é isso? Agora, podem ficar tranquilos, porque normalmente as bancas não cobram tão detalhado assim, ela vai apenas te cobrar anáfora, ok? Beleza. Já a substituição assenta-se em processos de hiperonímia ou sinonímia, a chamada anáfora infiel. Por que ela é infiel? Porque você lança mão de nomes que não sejam aqueles já mencionados. E aí eu expliquei para vocês, sinonímia, porque você substitui por um termo que tenha significado idêntico. E no caso da hiperonímia, que você substitui um termo de sentido genérico por outro de sentido específico e vice-versa. No exemplo 2, a coesão anafórica se dá pela relação de
sinonímia. Entre rapazes e jovens, não, entre alunos e jovens. Entre alunos e jovens, né? Jovens alunos, certo? Olha só, turma, agora eu vou mostrar a vocês aqui os principais mecanismos de coesão textual. Professora, são somente estes? Não. Não são somente estes, por isso que eu coloquei aqui para vocês os principais, que são os que as bancas tendem a cobrar nas provas, certo? A gente não vai ficar aqui perdendo tempo com outros que as bancas não cobrem. Por exemplo, eu falei com vocês, advérbios. Advérbios são mecanismos de coesão, mas as bancas não cobram. Esses aqui são os que as bancas mais cobram. Vamos nos fixar neles, porque depois quando a gente fizer alguns exercícios, vocês vão entender e vão perceber que realmente, e aí é só você baixar qualquer prova que você vai ver que estes aqui são realmente os principais, tá bom? Então, dá uma olhada aqui na nossa telinha. Observem que também já fui estabelecendo as diferenças para vocês, ó. Preposições, conjunções, pronomes relativos e pronomes demonstrativos, nós sabemos que são recursos gramaticais de coesão, embora estes dois, as bancas tendam a cobrar muito mais pela via da linguística do que pela via gramatical nos dias de hoje. Elipse e zeugma são recursos estilísticos. Por que elipse e zeugma são recursos estilísticos? Porque elipse e zeugma são duas figuras de linguagem, mais precisamente duas figuras de sintaxe. E como a gente sabe que as figuras de linguagem são chamadas de recursos estilísticos, aí estão elas. Hiperônimos e hipônimos, que eu comentei tanto com vocês, são recursos lexicais. Por que lexicais? Porque normalmente consistem na substituição de uma palavra por outra, certo? Então agora sim, vocês já sabem, esses aqui são os principais, vamos começar a falar sobre eles. Primeiro deles, preposições. Eu vou escrever aqui para vocês, porque nós vamos comentar um pouquinho a respeito dessas preposições, hein? Olha só. O que nós sabemos, turma? Que as preposições, quando nós as estudamos no ensino regular, o que nós tendemos a fazer? Elas vêm em ordem alfabética. E a gente tende a memorizá-las. Antigamente, inclusive, era comum os professores te darem uma música, você encaixava ali as preposições e cantava aquilo e achava que era suficiente. Não é assim? Ah, a preposição eu já sei porque eu cantei a musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, entre e até trás. Como vem em ordem alfabética, memorizava aquilo, estava de bom tamanho. Só que hoje, nenhuma banca pergunta a vocês quais são as preposições essenciais. O que as bancas vão te cobrar? Quais são os valores semânticos atribuídos por essas preposições? Só para vocês terem uma ideia. Se vocês forem procurar no dicionário a preposição de, que é a coisa mais insignificante do mundo, ela pode atribuir até 20 ideias a um texto, até 20. Agora, você não precisa ficar preocupado com isso, porque no fundo, nós só usamos 8 ideias. Se você aprendeu essas 8 aí, você já vai conseguir fazer uma excelente prova. Aí eu vou mostrar a vocês rapidamente que ideias elas podem atribuir para a gente entender de que forma as bancas vêm cobrando essas preposições. Olha só, ideia de assunto, de causa, de companhia, de direção, de especialidade, de falta, de finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, oposição, origem, posse, entre outras. Então, hoje é preciso que você entenda os valores semânticos das preposições. Olha o que a prof colocou aqui para você, ó. Uma mesma preposição pode adquirir valores semânticos diferentes, a depender do contexto em que apareçam. Portanto, desista de decliná-las apenas
a ante, após, até, com, contra, né? E atente para os possíveis sentidos que elas podem atribuir. Então, olha os exemplos. Ficar de pé, modo. Morrer de fome, causa. Pulseira de ouro, matéria. Maço de cigarros, conteúdo. Casa de Luiz, posse. Falar de futebol, assunto. Descendente de alemães, origem. Viajar de avião, meio. Atitude de imbecil, semelhança. Agora, olha esse aqui, ó. Para mim, ela está mentindo. Para mim quer dizer a referência, né? Fazendo referência ao que eu penso. Ter água para 2 dias apenas. Tempo. Nascer para o trabalho, finalidade. Ser inteligente para não cair numa cilada, consequência. O que eu quero que você observe aqui, ó? A relação entre o que se afirma antes e o que se afirma depois é que vai atribuir o valor semântico desta preposição, certo? Olha a observação. Existem casos em que a preposição e os termos por ela ligados estão tão incorporados que passam a ser concebidos como palavras compostas, ou seja, a ligação não é mais percebida. Olha o caso aqui, ó. Rio de Janeiro. Observe que a preposição está vazia de sentido. Chegará em breve, vazia de sentido. Ainda não assisti ao filme da Barbie, vazia de sentido, até porque aqui ela está atrelada à regência do verbo assistir, não é isso? Menina de ouro, olha esse caso aqui que interessante. Observe que aqui você tem uma conotação. Quando você tem conotações, a preposição também tem o seu sentido esvaziado. Então, vou voltar aqui para a gente fechar isso aqui. Olha só. Para você estudar hoje para concursos, procure pensar nas preposições como sendo palavras usadas para ligar palavras ou expressões. Quando essas palavras ligam determinadas palavras e expressões, elas imediatamente atribuem entre elas uma dependência semântica, ou seja, elas adquirem um valor de sentido. Também é preciso a gente pensar que em determinados casos, as preposições podem ficar vazias de sentido, porque elas se juntam a palavras que praticamente viram ali uma convenção e são interpretadas quase como que palavras compostas. Então fiquem atentos a isso, porque é assim que as bancas vão te cobrar hoje. Quais são os valores semânticos atribuídos por determinadas preposições que são utilizadas naquele texto? E nós sabemos que as preposições podem atribuir valores semânticos completamente diferentes. E os valores semânticos delas estão atrelados a quê mesmo? Ao contexto em que essas preposições são usadas, certo? Ao contexto em que essas preposições são usadas. Muito bem, minha gente, daqui a pouco a gente continua o nosso estudo.